Se você é um designer e nunca ganhou mais de R$ 1.000 com design gráfico, assiste esse vídeo aqui até o final, porque eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz para faturar mais de R$ 1.000 em apenas 48 horas, sem precisar ter seguidores, depender de indicação ou ter um portfólio gigantesco, apenas usando essa estratégia simples e clara de aplicar. Eu sou o Will, designer e criador do Freela Pro, um treinamento completo, avançado que ensina designers a conseguir clientes através de anúncios online. E tudo isso que eu vou te mostrar aqui nessa aula, os meus alunos e eu utilizamos para conseguir clientes todos os dias. Se você quer aplicar, pega seu papel e caneta e vamos lá passar esse conteúdo para você. Espero que você goste, espero que você também curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos e se inscreva aqui no canal para sempre receber conteúdo sobre design. E se você for um iniciante ou se você já estiver em um nível avançado, pode ficar tranquilo, porque esse método aqui não precisa ter uma experiência prévia para aplicar. Apenas utilizando o que eu vou te mostrar aqui no vídeo, você já vai conseguir executar 100% dele. Mas chega de enrolação, bora lá para o conteúdo. Como faturei R$ 1.400 com design gráfico em 48 horas, sem precisar de seguidores e sem precisar de indicação e também sem precisar ter um portfólio gigantesco. Eu dividi o método aqui em 3 etapas para facilitar a didática e você conseguir entender e compreender o que eu quero passar para você nessa aula. A etapa 1 vai ser a oferta clara e direta sobre a solução que você entrega. Todo mundo sabe que se você não sabe explicar bem o que você vende, você não consegue vender para ninguém. Então vamos aqui criar uma oferta clara, porque é isso que eu utilizo para poder vender todos os dias de forma estratégica. Quando a gente fala de criar uma oferta clara e direta, nós estamos falando de não vender sim o seu design, mas sim vender a solução visual que você entrega. E eu trouxe aqui uns exemplos para te explicar como é que funciona. Bom, nós já sabemos que não se vende design, e sim se vende uma solução ideal. E essa solução é que precisa estar em evidência, e se ela estiver em evidência, você vai conseguir fechar clientes muito facilmente e nem é necessário você se esforçar muito, porque se os clientes sabem muito bem o que você vende, você consegue vender facilmente. Um exemplo claro aqui de como aplicar esse método, eu criei uma situação onde você vai vender uma identidade visual utilizando esse mesmo mecanismo que eu utilizei para fechar mais de R$ 1.000. E a gente vai continuar nessa aula sempre falando sobre identidade visual, só para você entender, mas substitua por qualquer produto que você venda. Por exemplo, se você vende um estilo de edição dinâmico, se você vende um social media estratégico que viraliza muito facilmente, só substitua pelo que você faz e pronto, você vai conseguir aplicar esse método, fechou? Mas aqui na aula a gente vai usar identidade visual só para ficar descontraído, legal, para poder explicar. Beleza? Um exemplo de oferta aqui seria isso aqui, uma identidade visual completa para atrair mais clientes. Isso é a solução que uma pessoa que cria identidade visual provavelmente precisa entregar. Eu entrego uma identidade visual completa para você atrair mais clientes. Ou seja, se o cliente tem uma identidade visual completa, se ele tem uma logo bem feita, que passe a ideia que ele quer passar, se ele tem uma paleta de cores que identifica o público dele, isso faz com que ele tenha mais atração de clientes, isso faz com que ele seja visto com outros olhos, isso faz com que o posicionamento dele esteja muito mais estratégico e isso faz com que ele consiga mais clientes. Então essa seria a solução ideal para você que vende identidade visual, por exemplo, para a gente utilizar aqui nessa aula. Se a gente for analisar essa oferta, ela apresenta o foco, que é a identidade visual, apresenta o benefício final também, que é atrair mais clientes e não no serviço. Você pode ver que não tem nada aqui sobre serviço. Por exemplo, eu crio logo, ou eu crio paleta de cores, eu crio brand. Não tem nada disso. O que está mostrando aqui é a solução real que você entrega em identidade visual, que é o seu foco inicial, do seu serviço inicial, e o seu benefício final, que é atrair mais clientes. Então nessa mesma solução, se você for ver nessa frase, a solução está bem em evidência, porque você mostra que você vende identidade visual, mas você mostra que o benefício é atrair mais clientes, e isso faz com que o cliente veja o seu diferencial, fechou? Bom, partimos aqui do princípio de uma oferta clara. Quando você for fazer isso daqui, você pode modificar o seu serviço que você faz e tentar adicionar essas mesmas coisas. Por exemplo, você vai pegar e vai colocar o foco inicialmente e colocar o benefício final, que é o que o cliente quer. Isso ajuda você a montar uma oferta muito clara sobre o seu produto. Só focar no seu objetivo, no serviço que você entrega e no benefício final, e não no serviço.
Fechou? Você pode ver que não tem nada sobre serviço aqui. E mesmo assim virou uma oferta clara, direta e objetiva. Fechou? Partimos do princípio? Agora vamos partir para a próxima etapa desse método. E para a próxima etapa, que é a etapa 2, você precisa fazer um anúncio estratégico com urgência, tá bom? Para esse método funcionar, você precisa ter uma chamada direta. Por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo lá da identidade visual. Uma chamada direta seria, por exemplo, assim, ó. Você tem um negócio e ainda não tem uma identidade visual, isso seria uma chamada direta. Por quê? Você vai falar com o cliente, você tem um negócio, você vai fazer aqui você vai nichar, né, para quem já tem negócio. Isso aqui se chama nichar. Muitas pessoas me perguntam, principalmente lá no Instagram, o que eu preciso fazer quando eu for começar a fazer meus anúncios? Eu devo nichar, eu devo não nichar? E as pessoas pensam que nichar simplesmente você fazer arte para uma área ou para outro tipo de coisa. E eu sempre explico para eles que o nicho está na oferta e no seu criativo. E é isso aqui que eu quero explicar, ó. Quando você fala aqui, ó, você tem um negócio, ou seja, você está nichando para quem tem negócio. Então quem tem aqui um comércio, quem tem uma loja online, você está nichando. Isso aqui se chama nichar. Só na primeira linha da frase você já está nichando. E ainda não tem identidade visual, ou seja, você vai tocar na dor do cliente. Aqui, se ele se identificar, se ele for alguém que tem um negócio e não tem uma identidade visual, é a dor que ele enfrenta, provavelmente você vai chamar a atenção dele e isso vai fazer com que ele feche um serviço com você. Quando eu falo de anúncio, eu falo de aparecer para pessoas interessadas, mas não basta só você segmentar ou tacar dinheiro, impulsionar e achar que isso vai dar certo. Você precisa ter uma estratégia. Inclusive eu mostro como fazer esse funil inteligente dentro do Freela Pro. É o meu treinamento, o link está na descrição. Então não basta só você jogar dinheiro, fazer impulsionar e achar que isso vai dar certo. Não, você precisa entender esses mecanismos básicos, que é você nichar dentro da sua chamada direta e tocar na dor do cliente. Beleza? E uma oferta com escassez seria uma condição especial para os 3 primeiros. Você pode adicionar isso aqui dentro do seu anúncio, porque faz com que você coloque escassez no seu produto e faz com que os clientes cliquem e não deixem para outra hora. Beleza? Isso funciona muito bem. Para mim funciona, para os meus alunos funciona, e se você aplicar, com certeza você também vai ter resultado. Na nossa oferta de escassez, a urgência entra aqui, ó. Quando a gente fala que é para os 3 primeiros, ou seja, faz com que no seu subconsciente você queira ser um desses 3 primeiros. Isso traz a urgência, faz com que você haja rápido. E a exclusividade é a condição especial. Ou seja, uma condição especial não é para todos, não é sempre que tem, e isso traz um mecanismo de exclusividade, é um gatilho de exclusividade, fechou? Então na hora que você for criar também o seu anúncio estratégico aqui, você pode utilizar esses 2 gatilhos, que é o gatilho da urgência mais a exclusividade. Pessoal, isso aqui que eu estou mostrando para vocês pode parecer um pouco complicado se você estiver vendo pela primeira vez, mas eu vou tentar te explicar de uma forma mais fácil. Vamos aqui imaginar um criativo no formato Story. Como seria esse anúncio estratégico, né? Como que a gente consegue aplicar tudo isso? Primeira coisa, a gente vai ter a nossa chamada direta. Isso é a nossa chamada direta. Ela vai ficar aqui em cima. Você tem um negócio e ainda não tem identidade visual? É a nossa chamada direta. Agora a nossa oferta de escassez. Uma condição especial, que seria essa etapa aqui, ó, que seria uma condição especial, já fica menor. Uma condição especial para os 3 primeiros. Então aqui entra a chamada direta e aqui entra a oferta de escassez. E aqui, pessoal, simplesmente você pode colocar o serviço que você executa. Geralmente eu coloco mockups, celular e tal. Eu gosto de colocar os mockups, o serviço, algum design, alguma coisa assim. Então aqui geralmente eu coloco alguma coisa, entendeu? Alguma coisa que identifique aqui o que eu faço, entendeu? Um mockup, um serviço executado, um portfólio. Então você pode fazer isso. Basicamente é isso que é um criativo, pessoal. Isso aqui que é um criativo estratégico. Você vai colocar uma chamada direta, que é o que a gente aprendeu a fazer. Você vai criar uma oferta de escassez e você vai colocar essa oferta menor, não chamando mais atenção do que a chamada direta, e abaixo você pode colocar o serviço que você executa, tá bom? Se você for fazer no feed, é a mesma coisa, você pode só trocar as coisas de lugar. Por exemplo, aqui você coloca, no caso, a oferta, a chamada direta, a oferta de escassez, que é a sua
oferta de escassez, e aqui você vai colocar o mockup, o seu serviço, vai de acordo com a forma que você gosta de diagramar, e aqui você pode colocar um botão de saiba mais. Então basicamente vai ser assim, não tem muito segredo, viu? Isso é um anúncio estratégico, eu tô te passando aqui tudo que eu tô te ensinando, já tem dentro do Freela Pro. Se você quer isso aqui mais completo, direto ao ponto e como montar, ou até usar os mesmos modelos que eu uso para rodar anúncio estratégico, é só entrar no link da descrição e acessar o meu Freela Pro, beleza? Vamos lá, vamos partir agora para a terceira etapa. Nós já entendemos que primeiro é preciso ter uma oferta clara e direta. Nós já entendemos como criar isso. É sempre você tendo um diferencial no foco e no benefício final. A etapa 2 é você fazer um anúncio estratégico com urgência. Não basta só você investir grana, jogar dinheiro no impulsionar e achar que isso vai dar resultado. Não, você precisa ter uma chamada direta, onde ela vai ter também uma oferta de escassez, trazendo os gatilhos de urgência e exclusividade. Existem outros gatilhos, mas esses aqui são os que eu mais utilizo. E agora que a gente vai entrar para a terceira etapa, que é a parte do atendimento consultivo no WhatsApp. Nessa parte do atendimento, pessoal, vai ser mais simples. Quando a gente vai criar os anúncios, lá dentro do Freela Pro ensina a fazer isso, quando a gente vai criar os anúncios, a gente consegue colocar uma mensagem automática. São mensagens estratégicas que você pode fazer para o cliente para adiantar o que ele provavelmente quer e adiantar também a sua venda, né? A sua parte da sua venda, para não ficar algo muito monótono, uma coisa muito robotizada. Então eu mostro como aplicar essas mensagens automáticas. Primeira coisa, quando entra na etapa 3, o cliente já está indo para o seu WhatsApp, ele já passou pela sua oferta, ele viu o seu anúncio, ele clicou, se interessou na sua condição especial, na sua exclusividade, e agora ele chegou no seu WhatsApp. Parou por aí? Não, ainda tem trabalho para ser feito. Primeira coisa que eu te falei, o cliente vai cair direto no seu WhatsApp com mensagem automática, que são as mensagens que eu ensino a colocar lá. Essas mensagens geram gatilhos e faz com que você passe para o próximo passo e não fique naquela de, por exemplo, só estou interessado, estou interessado no seu serviço. Isso é muito raso. Ainda mais que eu estou ensinando para você uma forma que você pode escalar. Eu, por exemplo, já teve dias que eu tive que falar com 40 pessoas que vieram dos anúncios. Então, como é que eu vou saber o que todos querem se apenas a pessoa chega dizendo estou interessado? Não, então eu crio essas mensagens automáticas para antes da pessoa começar a conversar comigo, ela já me entregar basicamente o que eu sei que ela vai querer. Então, se ela vai querer com urgência, se ela vai querer um trabalho tal, executado tal, se ela já tem tal coisa, eu passo para vocês tudo isso dentro do Freela Pro. Então, é necessário ter essas mensagens automáticas para otimizar seu tempo. Imagina você falando aqui igual eu, 40 pessoas no dia, como é que você vai adivinhar a dor de todas? Você vai conversar com um ou com outro ali, outro você vai conversar de qualquer maneira. Então, para isso não acontecer, se você não tiver uma automação que vai fazer isso de forma automática para você, é só seguir esses passos, beleza? Segundo tópico, seria a estratégia de conversa consultiva sem forçar a venda. Isso aqui também eu mostro no Freela Pro como é que faz, mas eu vou tentar te explicar mais ou menos como é que eu utilizo isso daqui. Primeira coisa, pessoal, quando você vai fazer a venda de um produto, você precisa entender que você tem a dúvida do seu lado e você precisa também resolver a solução do cliente. Ou seja, você precisa entregar a sua solução, mas o que você tem é apenas uma dúvida de saber o que o cliente necessita para você, enfim, entregar a sua solução. E quando você tem dúvida, a primeira coisa que você faz é o quê? Fazer perguntas. Então, para você ter uma conversa consultiva sem forçar a venda e mesmo assim conseguir vender, você precisa fazer as famosas perguntas. Então, todo o seu script de venda, toda a conversa que você for fazer com o cliente, se você utilizar perguntas e 10 passos para o cliente responder resposta de sim ou não, ou explicando sobre o assunto dele, você vai fazer com que ele se interesse em conversar com você. Agora, quando você chega falando tudo que necessita, o valor, o preço, a data de entrega, tudo isso, quanto tempo você está de mercado, seu portfólio, tudo de uma vez, cara, você simplesmente está acabando
jogando dinheiro fora, o dinheiro que você investiu nos anúncios, o trabalho que você fez para criar a sua oferta, o seu anúncio com escassez, todo o seu trabalho você está jogando no lixo. Então, para você ter uma conversa sem forçar a venda e mesmo assim conseguir vender e tirar todas as suas dúvidas, faça perguntas. Qual que é a sua dificuldade hoje? Como é que eu posso te ajudar? Você precisa desse trabalho com urgência? Para quando você precisa? Eu, por exemplo, quando o cliente vai pedir o prazo, ele pergunta qual prazo que eu entrego, eu já tenho um prazo estabelecido. Mas o que eu costumo perguntar para o cliente? Eu pergunto assim: para quando você precisa? Alguns clientes podem até falar: não, preciso para amanhã, preciso urgente. E aí o que eu faço? Eu falo para ele assim: olha, eu entendo que você necessita com urgência, mas para que ele fique com a qualidade que você quer e ele atenda às suas expectativas, eu te entrego em tantos dias. É isso que eu passo para o cliente, simplesmente por educação, para mostrar que ele tem realmente ele tem todo o controle da situação, que ele pode escolher e tudo mais, porque isso faz com que ele se interesse na conversa e mostre que eu também estou interessado em saber a opinião dele. Então isso é muito bom na hora de você fazer uma venda sem precisar forçar a barra com ninguém, beleza? Então faça o seu script de vendas, sua conversa sempre com perguntas simples, tá? Se você fazer um textão, faça perguntas simples, porque vai dar muito bom. Então, e para a próxima etapa, mostrar segurança, valor e fechar no X1. Quando você mostra segurança, pessoal, é você sempre entender que a sinceridade é tudo. Você precisa ser sincero com o valor que você vai vender para o seu serviço. Você precisa ser sincero se você nunca fez aquele serviço. Você pode ser sincero, porque eu já fechei vários trabalhos grandes com clientes que chegavam dizendo assim: por exemplo, uma vez um cliente precisou de um Media Kit. Eu não sabia nem o que era. Aí quando ele mandou aqui: eu preciso de um Media Kit, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar o que é o Media Kit. E aí eu descobri que o Media Kit é como se fosse um portfólio de influencer. E eu vi que era muito fácil de criar. Eu poderia criar toda a estrutura, criar o design com as ferramentas que eu já uso e simples, fechou. O que eu fiz então? Eu falei para o cliente, falei assim: olha, eu nunca fiz, mas eu tenho as ferramentas ideais para construir do zero e te entregar o Media Kit pronto em tantos dias. E o cliente assim fechou. Então, você ser sincero, você ser honesto com o que você vai falar, não ter medo de cobrar, mesmo se o cliente for achar caro, é legal você passar o seu valor certinho e depois você negocia um trabalho menor com ele, caso ele não feche por aquele valor. Então você tendo essa segurança, você consegue fechar as suas vendas no X1 muito facilmente. O que é X1? Nada mais é do que você ficar no 1 a 1 com o cliente, tá? Então X1 é um termo que a gente utiliza para falar com as pessoas no WhatsApp. Às vezes você pode entender o X1 como 1 a 1, 1 contra 1. Então não é 1 contra 1, entre aspas, mas é mais uma conversa no X1 que você vai usar para poder fechar os clientes, beleza? Pessoal, tudo isso que eu te ensinei aqui é só a ponta do iceberg. Eu estou te explicando como que eu utilizei o meu método, porque é impossível eu passar para você tudo o que eu estou pensando, toda a estratégia que eu uso dentro de apenas uma aula. Mas eu tentei te passar aqui tudo que você precisa entender para você aplicar a mesma estratégia que eu apliquei para fechar R$ 1.400, né, mais de R$ 1.000 em apenas 48 horas. Se você fizer isso daqui, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir fechar pelo menos um cliente em 48 horas. Esse é fato. Mas se você quer de forma avançada aplicar isso daqui e conseguir escalar, fazer isso da maneira certa, não de qualquer maneira, você pode entrar no meu treinamento Freela Pro, beleza? Tá bem aí, é um passo a passo completo, onde eu vou te ensinar a conseguir clientes através dessa estratégia, utilizando anúncios online, fechou? Espero que eu tenha te ajudado e que você tenha gostado dessa aula. Eu fiz com muito carinho, tentei te passar de uma forma que você venha entender, mesmo se você for um iniciante, ou se você já está no nível mais avançado dentro da área do design gráfico, beleza? E eu quero que você comente aqui também, para você participar comigo desse vídeo, quanto que você já faturou, o máximo que você já faturou com design gráfico, porque isso pode ser um tema para o próximo vídeo. Comenta aí: Will, já faturei R$ 1.000, já faturei 5.000, já faturei 10.000, só faturei R$ 100, só faturei R$ 50, nunca faturei nada, mas pretendo faturar. Comenta aí, porque isso pode ser um tema para o próximo vídeo. Se você gosta de conteúdos assim de design, se inscreve nesse canal, porque eu sempre trago conteúdos de qualidade para você. Eu realmente paro, escrevo, leio tudo que eu tô fazendo aqui, todo o roteiro bonitinho para poder te passar o melhor. Crio aqui no mapa mental, faço todo o script bonitinho para você conseguir entender de uma forma bem didática e fácil, beleza? Para ser um conteúdo realmente
de qualidade. Se inscreve nesse canal se você quer mais conteúdos assim, curte esse vídeo, compartilha com um amigo seu ou em algum grupo de network de design que você tenha. Passa lá nas minhas redes sociais, se você gosta de ver conteúdos também sobre design dentro do Instagram, eu tô lá bem posicionado também, enviando vários conteúdos e dicas legais para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto e tchau!